Olá galera, tudo bem? Esse vídeo é muito importante, por quê? Porque muita gente notou a diferença de alguns produtos nossos. Então hoje é um momento não só para eu explicar as diferenças do produto, como também eu vou falar um pouco de química para vocês. Então é muito importante, seja você que gosta de cuidar do seu carro em casa, seja você que é profissional de estética automotiva, tá? Então, fica nesse vídeo até o final, porque ele está imperdível. Então, se você não teve esse problema de receber o produto diferente, mesmo assim fica nesse vídeo, porque você vai entender algo hoje que as pessoas não te falam. Então, vou explicar para vocês tudo que nós estamos fazendo aqui para melhorar cada vez mais a estabilidade de produto, para que você cada vez mais receba produtos em alto nível. Então, pra vocês entenderem aqui, nós vamos fazer algumas explicações que muita gente está vendo que o lava-altos, que é esse amarelinho mais leitoso e agora está transparente, que o citron era esse azul mais leitoso e agora está mais transparente. O que acontece? Nós utilizávamos aqui um opacificante para deixar o citron desse jeito e um opacificante para deixar o lava-alto desse jeito. Então, observa aqui a diferença do antigo lava-alto. Tem gente que está dizendo que esse aqui está mais forte. E o novo lava-alto, que o pessoal está dizendo que está mais fraco. Mesma coisa com o citron. O pessoal está dizendo que o antigo aqui é mais forte e esse aqui é mais fraco. Galera, jamais eu vou mudar a fórmula para piorar para vocês. Jamais. Então, explicação técnica para isso. Realmente, o nosso cérebro pode ser que ele entenda que algo opaco está mais grosso, né? A gente chama de viscoso aqui. Mas não, a viscosidade que a gente bate aqui no laboratório é a mesma. Então as concentrações, elas estão exatamente a mesma coisa. Mas infelizmente, o nosso cérebro enxerga que esse aqui que é transparente é mais clean, né? Ele vai gerar menos espuma, ele vai ter menos poder de limpeza. E na verdade, não existe isso. O que existe, e eu vou evidenciar para vocês aqui agora, falando dos lava-altos, é que quando a gente trabalha com opacificante e a fórmula é bem concentrada, ela tem eletrólitos, tem outros componentes, e às vezes a temperatura do teu estado é um pouco baixa, o que acontece? Esse opacificante, ele pode vir a decantar. Então observe aqui que está leitoso, mas observe aqui embaixo, não sei se vocês estão conseguindo observar, tá? Que ele está decantando. Olha só. E o opacificante ele é branco, para vocês entenderem, tá? Mesma coisa aqui no citron. O citron original, teoricamente, é esse aqui. Só que a gente colocava o opacificante e ele ficava desse jeito. Mas o opacificante ele não tem efeito nenhum na fórmula, é só um efeito visual. Então o que a gente fez? A gente tirou o opacificante justamente para não acontecer isso aqui, ó. Olha só, não sei se vocês estão conseguindo ver, olha embaixo aqui o opacificante ficando. Vocês estão conseguindo ver aqui, ó. Olha só. Então, para evitar que isso ocorra, nós retiramos o opacificante do citron e também do lava-altos. Então, como eu falei para vocês que ia explicar um pouco de química, na verdade, eu vou explicar de forma simples, né? A cor, a viscosidade, às vezes até a quantidade de espuma. Isso não está relacionado à concentração, não necessariamente. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu posso ter produto, por exemplo, que espume mais e limpe mais, mas eu posso ter produto que espume menos e limpe menos. Por quê? Porque, por exemplo, já estou entrando aqui em outro assunto, você entendeu da cor, né? Que muita gente acha que a cor mais leitosa, o produto mais viscoso é o mais concentrado. Não necessariamente. Claro que se eu boto muito tensoativo, naturalmente ele vai ganhando mais viscosidade. Mas eu posso, por exemplo, fazer um shampoo com baixíssima concentração de tensoativos. Eu coloco bastante espessante, que é mais barato, e eu deixo ele mais viscoso do que o concentrado. E aí você diz, eu quero esse que é mais grosso. Só que isso não é 100% verdade, tá? Tem sentido, mas eu não posso levar isso ao pé da letra. Por exemplo, nosso lavalo,
A viscosidade dele dá aproximadamente 1.000 e alguma coisa. O V-Floc dá, sei lá, 8.000, 10.000. É o mais viscoso e é mais concentrado. Tudo bem. Por quê? Porque a gente projetou ele assim. Mas eu poderia ter um V-Floc mais fino do que o lava alto, que eu poderia deixar mais viscoso, sendo que o V-Floc, mesmo mais fino, seria o mais concentrado. Então, é só vocês entenderem essa ideia, tá? A outra coisa que as pessoas têm muito na mente, né? Ah, Paulo, o produto que espuma mais, ele está mais concentrado? Vamos lá. Se tratando do mesmo tensoativo, imagina que eu vou usar um lauroéter sulfato de sódio, que é um tensoativo aniônico muito utilizado mundialmente em shampoo automotivo. Então imagina, preste bem atenção, como eu falei para vocês que isso aqui é uma aula. Então imagina que eu tenho um shampoo com 20% de ativo de lauroéter sulfato de sódio. Né? Imagina que é só lauroéter sulfato de sódio. E o outro eu tenho 30% de lauroéter sulfato de sódio. Beleza? Evidentemente que o que tem 30% de lauroéter sulfato de sódio, ele vai espumar mais. E ele está mais concentrado também. Então a espuma, ela tem sim a ver com poder de limpeza e concentração, se tratando do mesmo tensoativo. Entende? Então, se eu tenho um lauroéter sulfato de sódio a 20% e eu tenho um lauroéter sulfato de sódio a 30%, evidentemente que o lauroéter sulfato de sódio a 30%, ele vai espumar mais e vai limpar mais. Mas, por exemplo, eu posso ter um outro tensoativo que imagina que eu queira remover gordura mesmo, gordura pesada. E aí, eu vou ter um outro tensoativo que, de repente, para essa gordura pesada, eu vou usar só 5% dele e ele vai dar um efeito melhor do que o lauroéter sulfato de sódio a 30%. Por exemplo, se numa gordura pesada eu uso um álcool laurílico etoxilado, por exemplo, com um grau de etoxilação de 6 moles de óxido de eteno, eu sei que vocês não vão entender muito isso, mas é a característica desse produto. Como ele tende um pouquinho a ser um pouquinho mais lipofílico, ele vai limpar melhor do que esse lauroéter sulfato de sódio e ele não vai espumar quase nada. Então vocês entendem? A espuma ela pode ser, por exemplo, o V-Floc. O V-Floc ele faz muita espuma, porque a gente utiliza um tensoativo muito bom para espuma e ele tem alta concentração desse tensoativo. Show de bola. Mas, por exemplo, a depender da situação, eu tenho um empate da vida, que são outros tensoativos, solventes, outras coisas, que a depender da situação ele vai limpar melhor do que o V-Floc e ele quase não faz espuma. Vocês estão conseguindo compreender aí? Mas, e por que eu vou usar o V-Floc se ele limpa menos? Aí é onde mora o segredo. O empate, ele é uma junção de várias outras coisas. O pH dele é mais alcalino. Aí eu vou ter solventes na mistura. Eu vou ter um blend de tensoativos. Já o V-Floc não. Ele vai limpar com zero agressividade. Superfície mais delicada, uma pintura, um vidro. Vocês entendem? Então, o bacana é vocês entenderem esse processo, porque dessa forma vocês não vão mais ser enganados pelas pessoas que falam o que não sabem, tá? Nós também temos o prisma. O prisma já foi o inverso. Você fala, ah, Paulo, você está trabalhando com o pacificante e agora você está deixando ele mais branco. O prisma, de fato, houve uma mudança de formulação, tá? Qual foi a mudança de formulação? Nós mantivemos, olha só, nós mantivemos, posso garantir para vocês, vocês sabem que eu não preciso estar mentindo, tá? Então, eu preciso ser honesto com vocês. Então, o prisma, que ele era assim, né? Ele não era tão transparente, mas ele era, como eu posso dizer, um efeito Tyndall, vamos dizer assim. Ele era translúcido, tá? Não chegava a ser nem transparente, nem opaco. Eu vou até ensinar para vocês o que é transparente, o que é opaco e o que é translúcido. O que é transparente, você consegue ver o outro lado. No caso aqui, esse citron. O que é translúcido é um pouco mais difuso. É uma mistura de transparente com opaco. Você vê, você não vê, entendeu? E o opaco, você não vê o outro lado. Beleza? Então, o prisma, ele está deixando de ser translúcido. Tá? Então, quando você vê essa diferença de cor, não se assuste. Para ser opaco. Esses dois, eles não tiveram mudança de formulação. Somente a retirada do opacificante para não decantar.
O Prisma nós fizemos sim uma modificação. Por quê? Porque a gente tem que trabalhar sempre fazendo o melhor para vocês, na questão de segurança e tudo. Então, o que é que a gente fez aqui no Prisma? O Prisma hoje, ele tem a mesma quantidade de princípios ativos, na verdade dá até um pouco mais, tá? Porém, a gente fez algumas coisas aqui que é de segredo industrial, que houveram formações de alguns sais que são ligeiramente insolúveis e causam esse efeito mais opaco. Então isso aqui, como é segredo industrial, a gente não pode estar comentando, mas o Prisma ele está com a mesma eficiência, está até melhor, e devido a essa tecnologia nova que a gente fez, ele agora está mais esbranquiçado um pouco. Mas o pH dele não está tão ácido quanto esse aqui. Então, esse produto aqui, como ele tem ácidos muito fortes, se pegasse no olho de uma vez ali e você não lavasse imediatamente, e até mesmo lavando imediatamente, você poderia até cegar. Extremamente perigoso, porque tem um elemento químico aqui que é muito eletronegativo e ele penetra na pele e vai bater no osso. Já aqui, como a gente manteve a quantidade de princípios ativos, mas ele tem algumas formações de sais que deixa essa reação um pouquinho mais lenta, se pegar na tua pele alguma coisa, dá tempo você lavar e você não vai ter maiores problemas, não vai atacar o vidro de uma vez, que já vai manchar de uma vez. Então é uma fórmula que tem a mesma eficiência, mas ela está mais equilibrada. Sempre a gente pensando o melhor para você, cliente. Então espero que esse vídeo não tenha sido somente uma explicação sobre produtos, sobre as modificações, mas também uma aula básica de química para que você não seja enganado no mercado.